Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática com o professor Ellington? Vamos para mais uma aula estudando os números racionais, as frações e tudo mais. Lembram da aula passada que vocês estudaram lá número simétrico, oposto, inverso? Então, vamos para a aula de hoje, que aquele conhecimento da aula passada, da aula anterior, a aula 41, vai ser útil aqui na aula 42 também. Então, muita atenção na aula e vamos juntos nessa, pessoal. Aula de número 42, comparação de números racionais. Nós vamos pegar dois números racionais agora e verificar quem será que tem o valor maior. Qual número que, se eu colocasse na reta numérica, ficaria mais à direita e o qual ficaria mais à esquerda. Vamos lá? O objetivo, quando nós terminarmos a aula, pense, aluno, se você conseguiu atingir o objetivo proposto para a aula de hoje. O objetivo é comparar números racionais, tanto na forma de fração, como na forma decimal. Decimal é aquela com vírgula, sempre repetindo o que a gente já aprendeu para fixar melhor na sua memória. Que número é maior? 10 quartos, 10 sobre 4, ou o 12 oitavos, 12 sobre 8. Qual deles vai ser o maior? Professor, eu posso dividir o numerador pelo denominador nas duas frações e verificar qual decimal foi o maior? Pode, sem problema algum, pode fazer. Só que aí você tem que estar bem firme nas divisões, principalmente as divisões com vírgula. Pode fazer, vai dar certo, sem problema algum. Mas aqui nós vamos aprender outra maneira, que não seja efetuando essa divisão do numerador pelo denominador. Lembrando, numerador de cima, denominador de baixo. Então, escrevendo na forma fracionária com o mesmo denominador. Esse que é o segredo. Nós vamos escrever essas frações com um denominador comum, com o mesmo denominador. Faremos isso e aí vamos comparar os números de cima. A qual fração tiver o maior número em cima, o maior numerador, vai ser a maior. Então vejam só. 10 quartos, 12 oitavos, denominador 4, denominador 8. São diferentes. O que eu faço? Faço o MMC. Mínimo, múltiplo comum. Mínimo, múltiplo comum. Lá do sexto ano, mínimo múltiplo comum entre 4 e 8 é o 8. Ou pode pensar assim, se não quiser fazer o MMC, vocês podem pensar um número que esteja tanto na tabuada do 4 como na tabuada do 8. O menor possível que esteja na tabuada dos dois. O 8 está na tabuada do 4? Sim, 4 vezes 2, 8. O 8 está na tabuada do 8? Lógico, 8 vezes 1, 8. Então, vamos usar o 8 como sendo múltiplo comum. Deixamos o 8 aqui embaixo, denominador. Na sequência, dividimos o 4 e multiplicamos pelo 10. 8, denominador comum, multiplicamos, dividimos e daí multiplicamos. Vamos ter 20 oitavos. Estas duas frações, elas são equivalentes. Lembrando da palavra equivalente, elas dão o mesmo resultado. São frações iguais, escritas de uma maneira diferente. 10 quartos e 20 oitavos, frações equivalentes. O que aconteceu? 20 oitavos e 12 oitavos. Quem é maior? O 20 ou o 12? O 20. O 20 é maior que o 12. Então, isso quer dizer que a minha primeira fração é maior que a segunda fração. 20 oitavos maior do que 12 oitavos. Simplesinho, parte aberta, fica voltado sempre para o maior número, quando eu quero representar maior e menor número. Ok? Então, tá lá. 10 quartos é maior. Que número é maior? Menos 5 meios ou menos 3 meios?
valores negativos agora. Presta atenção para não se enganar nessa. Como os denominadores são iguais, os dois são iguais, facilitou muito para a gente. Denominadores iguais. Basta olhar os numeradores. Então, olha só, denominador igual, não precisa fazer MMC. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, só vou comparar os denominadores. Então, o que eu tenho? Que o 3 é maior que o 5. 3 negativo é maior que o 5 negativo. Então, menos 3 maior que menos 5. Se fizer uma reta numérica, aquele que está mais à direita sempre será o número maior. Escreva as duas frações e coloque o símbolo de maior e menor. Menos 5 meios menor do que menos 3 meios. Parte aberta fica voltada para o maior número. Maior número, 3 meios negativo. Então, menos 3 meios é o maior. Qual que é o maior? Próximo exemplo. Denominadores diferentes. Eu tenho menos 3 meios e o menos 4 quintos. Se os denominadores forem diferentes, anotem nos seus cadernos. Anotem aonde vocês costumam lá fazer as anotações de coisas importantes para não esquecer quando chegar nos exercícios propostos. Denominadores diferentes, temos que encontrar um denominador comum, tanto do 3 como do 5. Para fazer de cabeça, pense que número que está na tabuada do 3 e do 5, tanto na tabuada do 3 como na tabuada do 5, ou faz o MMC, tá? Então, também posso comparar frações, transformando-os para números decimais e representando na reta numérica, que é aquilo que eu disse, dividir o de cima pelo de baixo. Olha lá, ó. 2 dividido por 3, vou encontrar um decimal, o 2 é menor que 3, coloco 0, acrescento mais um 0, que vai dar 6, 6 vezes 3, 18, 20 menos 18, 2. Se eu quiser continuar a fração, acrescento mais um 0 acrescentado. Outra vez, 20 dividido por 3, 6. Vai dar uma dízima periódica, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente. Olha lá. Então, reticências, 3 pontinhos. Tá? 2 dividido por 3, que é o 2/3, 0,66666 como decimal infinito. O 4 dividido por 5. 4 divide por 5, o algoritmo da divisão, conforme nós já conhecemos. Vai dar 0, já que o 4 é menor que o 5, 0, acrescenta um 0 depois do 4 e efetua a divisão. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0, zerou. Portanto, 4 quintos é a mesma coisa que 0,8. Então, tá lá, as minhas duas frações, mas lembrando que ambas são negativas, olha o sinalzinho de menos lá. Coloco na reta numérica, dada a aula 40, localizar o número racional na reta numérica. Então, ali está o menos 2/3, entre o 0 e o menos 1, menos 2/3, encontra-se mais ou menos ali, mais ou menos, não precisa ser preciso, tinha que ser um pouquinho mais para cá. Então, ele vai ser maior que o menos 4 quintos, que é o 0,8 negativo. Então, o maior deles é o 0,666, que é maior do que o 0,8. Como eles foram resultados de duas frações, portanto, o menos 2/3 é maior do que o menos 4 quintos. Qual o maior número racional? 1/3 ou 0,125 ou 125 milésimos. Fazendo a divisão, 1 dividido por 3, ou 1 é menor que o 3, dá 0, 0,10. 3 vezes 3, 9, sobra 1 e vai continuando a divisão e vai tendo 3 aqui infinitamente, né? Então, olha lá, continua sempre. Sempre vai dar 1 como resta, acrescenta um 0, 9 sobra 1, acrescenta 0, 9 sobra 1. E lá no quociente vai ser sempre 3,333. 1/3, 0,3333. Comparando com o 0,125, quem que é maior? Lógico,
o 0,3333, tá? Só para quem tem um pouquinho de dificuldade, eu comparo já o primeiro número depois da vírgula, quando eu tenho 0, alguma coisa. Quem que é maior? O 1 ou o 3? O 3 é maior. Então, portanto, a fração terço é maior do que o decimal 0,25. Letra B. Comparando o 0,5 negativo, presta atenção quando ela é negativo, aluno, com o menos 4/5 negativo também. Bom, vamos transformar aqui esse 0,5 em uma fração, ele está em decimal. 5 décimos, 5 sobre 10, 5 décimos também. Denominadores são diferentes, aqui eu tenho o denominador 10 e lá o denominador 5. Tenho que deixar os denominadores iguais, vou transformá-los ambos em denominador 10. Então, no 4/5, multiplico tanto 4 como 5 por 2. Multiplicando por 2, eu tenho 8 décimos. Faça a comparação. Quem é maior? Menos 5 ou menos 8? Menos 5 está mais à direita na reta numérica, portanto, ele é maior. Então, resulta ali que entre o menos 5 e o menos 8, o menor é o menos 8, menos 5 é o maior. Então, portanto, a nossa menor fração, ele pergunta quem é o menor, é o menos 4/5. Ok? Este é o menor. Vamos para mais uns. Em cada item, compare os números racionais. Para isso, vamos usar o símbolo de maior e menor, ou então igual, quando os valores forem iguais. Olha o nosso módulo lá da aula de número 40. Lembra do nosso módulo? Está aqui o nosso módulo. Então, se nós tirarmos o módulo, aula 41, perdão, lá da nossa aula 41, o módulo. Se a gente pegar e tirar o módulo, já que eles estão em módulo, o módulo não aceita o que mesmo? Pensa lá, o que o módulo não aceita? Valores negativos. Então, o módulo de um valor negativo ficará positivo. Então, portanto, menos 3/5 vai ficar 3/5 positivo. E menos 1/5 fica 1/5 positivo. Pense lá antes de eu dar a resposta. Quem que é maior? 3/5 ou 1/5? 3/5. O 3 é maior que o 1. Então, colocando o símbolozinho, parte aberta para o lado do 3/5. Olha lá. Parte aberta para o lado do 3/5. Próxima, letra B. Já tem um sinal de igual aqui, professor, mas por quê? Claro, pessoal, olha só. Menos 1/4, esse menos 1/4, se eu tirar o módulo dele, ele vai ficar 1/4 positivo. Então, o quarto passa a ser positivo. Ficar iguais, 1/4 e 1/4. A mesma coisa, então coloco ali o símbolo de igual. Ambas são iguais. 0, 0 na letra C, ou menos 4,8. Quem que vai ser o maior? Quem que vai ser o menor? Vamos colocar os símbolos de maior e menor. Módulo de 0 é 0. E o módulo de qualquer valor negativo, positivo. Então, o módulo de menos 4,8 é 4,8 positivo. Portanto, maior vai ser o 4,8 negativo em módulo, as duas barrinhas. Coloco o símbolo lá, símbolozinho vermelhinho, parte aberta, voltada para o maior número. Letra D, encerrando então, menos 2,365 em módulo, as barrinhas, ou menos 2,3 em módulo. Vou tirar o módulo deles, deixam de ser negativos e passam a ser positivas. Comparo, aqui eu tenho 3, cortou ali um pedaço, aqui eu tenho 3, lá eu tenho 3. Empatou. Só que aqui, depois desse 3, vira um 0. Eu não tenho outro valor. E aqui, depois do 3, eu tenho 6. 6 maior do que o 0. Então, eu vou comparando as casas decimais, que são as casas depois da vírgula. O maior vai ser a minha primeira, o 2,365. Então, olha lá, fazendo a comparação, 300 e 365. Quem que é maior? 365. Então, a primeira maior que a segunda. Ok? Compreenderam, pessoal? Se tiver dúvida, voltem o vídeo e revejam de novo a aula.
e sempre para compreender e entender melhor, reassistam às aulas. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham entendido a aula de hoje, que tenham atingido também o objetivo dela. Mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.